E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Como prometido, semana de decisão para o São Paulo Futebol Clube, semana das mais importantes da nossa história, ou pelo menos da última década. Tanto torcedores como diretoria, comissão técnica, o próprio Rogério ontem na entrevista coletiva disse que é o jogo da década e é mesmo, gente. É o jogo mais importante do São Paulo dos últimos 10 anos, desde a última Sul-Americana em 2012, lá no Morumbi, em cima do Tigre da Argentina. Eu estava naquele jogo e São Paulo amassou o Tigre, eles não voltaram para o segundo tempo por covardia, né? Aqueles frouxos daqueles argentinos. Mas o São Paulo jogou na bola e foi campeão merecidamente, e 10 anos depois o São Paulo pode se ver novamente na situação de levantar um caneco continental. O São Paulo fez por onde fez por merecer, jogou uma competição que no começo o Rogério Ceni colocou os reservas porque estava muito forte no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A partir dos mata-matas colocou o time principal e o São Paulo foi avançando merecidamente, passou por alguns adversários cascudos, não do ponto de vista, claro, de camisa, de tradição, mas do ponto de vista do futebol. O Ceará, o próprio Atlético Goianiense, não pelo Atlético Goianiense, mas por conta do mau resultado, né, adquirido lá no jogo de ida em Goiânia. E o São Paulo conseguiu passar por todos os obstáculos e chegou merecidamente nessa final contra o Independente Del Valle. E como prometido, a gente vai falar justamente disso hoje. A gente vai falar do adversário do São Paulo Futebol Clube na final. Afinal, como joga o Independente Del Valle? Como é esse time? Quem é o técnico? Quais são os principais jogadores? Qual é o esquema tático? O que esperar do Independente Del Valle na final? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Antes, quero muito pedir a tua ajuda. Se você não é inscrito no canal, claro, por favor, se inscreva. Já ativa o sininho para receber sempre notificações de vídeos novos. E deixa já seu like, que é super importante aqui pra gente. O seu joinha vai ajudar a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar a falar. Eu até fiz algumas anotações aqui e eu quero ir falando para vocês de forma muito detalhada, né, quem é esse adversário. Gente, eu vejo muita gente falando, né? São Paulo contra o Independente Del Valle, São Paulo tem que amassar, o São Paulo tem que passar o trator, São Paulo tem que golear. Claro, é a nossa expectativa também, o torcedor quer ver isso. Só que, gente, não é à toa que esse time está na final da Sul-Americana. E não vai ser fácil. A gente não pode olhar do ponto de vista só da história, da tradição, da camisa, que, óbvio, o São Paulo é gigantesco, gente. O São Paulo é respeitado no mundo inteiro. O São Paulo é um clube mundial, né? O Independente Del Valle, óbvio, é muito menor. É um clube sem expressão em termos de história, né? É um clube que não tem camisa pesada, é um clube que não tem torcida. Eles não têm estádio, gente. Então já começa por aí, né? Mas eu não estou falando de história, de tradição, de gigantismo, de conquistas de 100 anos para cá. Eu estou dizendo de um clube que na última meia década vem fazendo, vem participando de campeonatos e conquistando situações interessantes, principalmente aqui no torneio sul-americano, aqui no continente sul-americano. Então, é um clube que chegou na final da Libertadores de 2016, é um clube que foi campeão da Sul-Americana de 2019 e chega na sua segunda final agora em 2022. Ou seja, então não é mais uma promessa. O Independente Del Valle é uma realidade em termos de chegar sempre em fases mais agudas de competições internacionais. É um clube que dessa meia década para cá vem se acostumando nesse sentido. É um clube empresa, né? Então a própria atitude deles de abrirem mão de mais de 12 mil ingressos que eles teriam direito para a final mostra que é um clube que não tem torcida, é um clube que de certa forma vem, claro, com foco objetivo de conquistar títulos, repercussão internacional, mas é um clube que
de uns tempos para cá, virou referência na formação de jovens atletas, ou seja, é um clube que acaba conseguindo revelar muitos jogadores equatorianos ali para o futebol local e também jogadores para o futebol europeu. Então é um clube que tem como, por exemplo, hoje no seu elenco, no seu time principal, tem jogadores jovens como o Angulo no meio campo, um jogador que o São Paulo precisa ficar de olho, e o próprio Ramírez no gol, um goleiro muito bom. Eu vi alguns lances de alguns jogos, um goleiro seguro, um cara que sabe jogar com os pés, é um cara que é interessante, que pode crescer muito no futebol, esse Ramírez no gol do Independente. Mas o time do Independente Del Valle mescla muito essa base, né, essa canteira que ele tem muito forte, com os jogadores, de certa forma, que já tem uma certa experiência, uma certa rodagem. O principal caso deles é o Sornosa, né, que jogou no Fluminense aqui, jogou no Corinthians, é um jogador que está jogando como segundo atacante nesse momento, é uma das principais referências do time. Além deles, tem o Chaves pela esquerda, um ala pela esquerda que muitas vezes vira ponta, um jogador que é muito acionado por essa região do gramado, e o São Paulo tem que estar de olho nele. Outro jogador, o Segovia, que compõe ali o trio de zaga, né? Normalmente joga com 3 zagueiros a equipe do Independente Del Valle. Pejerano, um volante argentino de 40 anos, ou seja, vocês veem aí que é um time que tem uma mescla muito forte, com jogadores rodados, mas jogadores interessantes pincelados da base para compor esse time, fazendo um time mais competitivo. E o principal nome, talvez, do momento desse time seja o Lautaro Dias, que é o atacante deles, que sofreu uma lesão muscular no último jogo do Campeonato Equatoriano, que o Independente Del Valle ganhou de 1-0 nos acréscimos, com um pênalti mal dado, e ele provavelmente vai ficar de fora, para nossa sorte, porque é um cara que bate bem de fora da área, é matador, é um jogador que se movimenta muito, tem técnica, então é uma baixa aí muito considerável para o time do Independente Del Valle. Falando do modelo de jogo, né? O Independente Del Valle passou treinador, entrou treinador, vem treinador, sai treinador. É um time que tem uma filosofia já impregnada de jogo, que é trabalhar desde trás, ter o controle da bola, ter muitos passes curtos, né? E esse time especificamente do Martín Anselmi, que já foi auxiliar inclusive do Miguel Ángel Ramírez, que fez um trabalho muito bom no Independente Del Valle, mas saiu o Ramírez, veio outro, agora veio o Martín Anselmi, e a mesma estrutura em termos de filosofia de futebol, que é esse futebol de você ditar o ritmo, de você, de certa forma, ter o controle do jogo, de você sair desde lá de trás construindo, mas tem um adendo. Esse time, de certa forma, ele também sai desde lá de trás com passes curtos, o goleiro participando também da construção da jogada, mas muitas vezes eles fazem isso para atrair o time adversário e eles saírem de uma forma mais rápida, né? Eles saírem com inversões de jogadas, eles saírem com passes que quebram linhas. Então o São Paulo vai ter que ficar de olho nessa marcação quando pressionar, porque o São Paulo vai acabar pressionando a saída de bola deles, porque eles chamam o São Paulo. O São Paulo vai ter que marcar muito forte e tomar muito cuidado com esses passes entre linhas, porque é isso que eles fazem, e aí eles atacam na correria com os seus pontas, principalmente com esse ala ponta Chaves pelo lado esquerdo. Em termos de esquema tático, eles começam com 5-3-2 sem a bola, e quando eles têm a bola, eles transformam mais ou menos para o 3-1-4-2, né? E eles têm sempre uma linha de defesa muito alta. Então o São Paulo precisa explorar isso. Quando eles estão com a bola, eles vão em bloco muito para frente, e a linha de defesa ali com esses 3 zagueiros fica sempre muito à frente. Então por isso que é importante o São Paulo, quando pegar essa bola, o São Paulo ter rapidez. O problema é que nós não temos jogadores velozes ponteiros. Então, nesse ponto específico, seria muito importante se o São Paulo tivesse o Wellington, Igor Vinícius nas laterais, porque esses caras podem puxar o ataque do São Paulo mais fortemente para, de repente, pegá-los de surpresa nessa espécie de contra-ataque.
Gente, é mais ou menos esse o raio-x, tá? Não vai ser fácil, vai ser um jogo duro. Eu acredito numa vitória do São Paulo. Eu acho que o São Paulo está preparado. O São Paulo vem no melhor momento que o Independente Del Valle. Nesses últimos jogos agora, desses últimos 4 ou 5 jogos, São Paulo vem numa crescente. O time está preparado. Rogério Ceni quer muito esse título. Gente, imagina o Rogério sendo treinador do São Paulo com a possibilidade nas mãos dele de ser campeão pelo São Paulo como técnico agora. Ele já foi multicampeão pelo São Paulo como jogador, agora ele tem a oportunidade de ser campeão como técnico, trazer de volta um caneco para o São Paulo depois de 10 anos, um título de expressão, um título internacional que vai dar a vaga para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Ou seja, gente, é um título muito importante, é o jogo da década para o São Paulo, e assim que Rogério, comissão, diretoria, jogadores e nós, torcedores, estamos encarando, e é assim que tem que ser. Então é o jogo, gente, que pode fazer o São Paulo voltar a pensar grande em termos de conquistas para o ano que vem e para os próximos anos, porque aí o São Paulo pode montar um time mais competitivo, o São Paulo pode, de certa forma, acaba aquela ainda pressão que tem por um título mais expressivo. São Paulo saiu da fila no ano passado com o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, é bem verdade, só que falta esse título para carimbar que o clube vai voltar às glórias como sempre foi. Então, gente, eu acredito, vai ser um jogo duro, mas eu acredito. E é isso. Amanhã eu trago mais notícias, desdobramentos, informações aí da preparação do São Paulo para esse confronto, tá bom? Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência. Vamos São Paulo!